Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem focada numa perspectiva específica sobre as últimas décadas do Brasil. Temos aqui um material, é um trecho de um livro chamado PT, Os 30 anos de erros do Brasil. E ele traz um olhar assim bem crítico, sabe? Especialmente sobre a governança de esquerda nesse período. Uhum. E é super importante já deixar claro, né? Nossa ideia aqui é entender os argumentos, as críticas que essa fonte especificamente levanta. Não é para a gente concordar ou discordar, tá? É para sacar a linha de raciocínio que está ali no material que a gente leu. E essa linha de raciocínio já começa com uma ideia forte, a de que o Brasil talvez tenha perdido uma chance única de progredir por causa de decisões de governos de esquerda ali a partir dos anos 2000, certo? Vamos investigar isso melhor. O material de hoje, olha, tem uma visão bem contundente mesmo. Sem dúvida. É uma análise que traça uma linha causal bem direta, né? Entre certas escolhas políticas e um cenário que o texto descreve como problemático hoje em dia. Nosso papel aqui vai ser justamente seguir essa linha, sabe? Entender como ela é construída, que lógica ou que evidências a própria fonte usa para se sustentar, sempre focado no que está no material, claro, sem a nossa opinião. O foco é entender o raciocínio deles ali. Perfeito. Então, o ponto de partida que o texto coloca é lá no início dos anos 2000. A fonte descreve a chegada da esquerda ao poder federal, falando especificamente do PT, num contexto que ela acha que era, assim, excepcionalmente promissor. Fala em cofres cheios, um apoio popular grande vindo das urnas, maioria no Congresso e, olha que interessante, apoio da mídia e de formadores de opinião naquela época. Além disso, o texto lembra que o país vinha dos anos 90, né, que tinha conseguido coisas importantes, tipo estabilizar a moeda, controlar a inflação. A imagem que fica é de uma chance real de virar um país sério. Parece um cenário quase perfeito, né? Exatamente. E o fascinante aí é como a fonte coloca esse momento como um ponto de virada, sabe? Uma espécie de janela de oportunidade que teria sido perdida. A estabilidade econômica que veio dos anos 90, né, do Plano Real e tal, é vista nessa análise como a base. A base que poderia ter levado para outro caminho. O texto sugere que as condições estavam ali não só para tocar o dia a dia, mas para fazer mudanças mais estruturais, que na visão deles ali não foram a prioridade. A fonte argumenta que tinha uma base sólida, sabe, que permitiria ir mais longe. E aí, né? Justamente aí que a crítica principal do material aparece. Aqui a coisa fica bem interessante. O argumento-chave é que, nessa encruzilhada, ou seguia com reformas estruturais para fortalecer o cidadão, ou ia por outro lado. A escolha foi por um atalho. E como é que o texto descreve esse atalho? Basicamente, uma estratégia de prometer sem reformar, gastar sem limite e focar no crescimento do Estado. A fonte usa até uma imagem bem forte para resumir a consequência disso. O Estado virou o pai, mãe, tutor e carcereiro. A crítica, então, é sobre essa opção. Uma opção clara pela expansão da máquina pública, do gasto, em vez de focar em reformas que, para eles, seriam mais fundamentais. Pois é, e se a gente conecta essa crítica com o cenário geral que a fonte desenha, a gente vê essa ligação direta. Uma ligação entre essa escolha pelo atalho e várias consequências que eles veem como negativas depois. O texto é bem explícito, né? Fala no que chama de direcionamento ideológico sem fim na educação, que resultaria, segundo a fonte, numa piora da qualidade. Menciona também uma piora grande na segurança pública, que teria sido entregue ao crime. E, claro, um ponto que eles batem muito, o crescimento da dívida pública, que chamam de impagável. É super importante reforçar de novo. A gente está descrevendo a relação de causa e efeito do jeito que está no texto. A fonte argumenta que essas coisas não aconteceram por acaso, mas que vieram direto daquela escolha inicial de priorizar o Estado provedor em vez das reformas. Mas assim, a fonte chega a dizer quais reformas ela acha que foram perdidas ali no começo, ou foca mais só na crítica ao caminho que foi seguido, esse do atalho? Exato, o texto não entra em detalhes sobre um plano alternativo, sabe? Tipo, deveriam ter feito a reforma X ou Y. A crítica é mais na natureza da escolha que foi feita mesmo.
a expansão do Estado, o gasto público como ferramenta principal para governar e para ter popularidade. Isso em oposição a um caminho mais genérico de fortalecer o cidadão, que, bom, dentro da lógica do texto, provavelmente significaria mais liberdade econômica, menos burocracia, talvez impostos diferentes, um foco em reformas que dessem mais autonomia para a pessoa em vez de dependência do Estado. A ênfase está na crítica ao caminho que eles seguiram, que é descrito como um desvio do que precisava para um desenvolvimento a longo prazo, né? Pelo menos segundo essa perspectiva. Entendi. O material também fala bastante sobre populismo, né? Chega a chamar de golpe de longo prazo. A descrição que a fonte faz é dura. Diz que esse populismo vicia em benefícios estatais e depois, no segundo momento, pune por andar com suas próprias pernas. Tem uma frase que chama a atenção. Você vira culpado por produzir, enquanto incompetente é tratado como vítima do sistema. Quer dizer, a fonte liga o populismo a uma inversão de valores, onde quem produz é penalizado e a dependência é incentivada. Como isso se conecta com a questão da narrativa e da responsabilidade, que a fonte também aborda? Olha, essa visão do populismo está totalmente ligada à forma como o texto enxerga o debate público e a questão da culpa. A fonte argumenta que qualquer pessoa que critique essa lógica populista é logo rotulada, né? Com termos como elitista, fascista ou sem empatia, como um jeito de desqualificar a crítica sem nem discutir o mérito dela. A alegação aqui, na visão dessa fonte, é que a esquerda não buscaria um debate aberto de ideias, mas sim o controle da narrativa. E aí, nesse contexto, o texto menciona o cancelamento como uma ferramenta para punir quem pensa diferente, ou seja, para silenciar quem discorda. Para a fonte, o populismo não se segura só nas políticas, mas também nessa blindagem de narrativa. E essa questão da narrativa parece ser central na análise, né? Principalmente ligada à ideia de responsabilidade, ou melhor, da falta dela. Sim, total. A fonte bate muito na tecla de que, dentro dessa lógica que ela critica, a responsabilidade pelos problemas, pelos fracassos, nunca é assumida pelos governantes ali. A culpa seria sempre jogada para fora, para inimigos externos ou para conceitos abstratos. O neoliberalismo, os empresários gananciosos, o capitalismo selvagem, os mais ricos, os tais opressores históricos. O ponto central do argumento aqui é que essa terceirização constante da culpa não deixa corrigir o rumo, sabe? Porque se o problema está sempre fora, por que mudar as políticas internas? A fonte argumenta que isso cria um ciclo vicioso que só perpetua os erros. Inclusive o texto até fala direto dos eleitores, né? Aborda quem votou no PT ao longo desse tempo todo. Correto. O texto menciona, sim, explicitamente os eleitores que apoiaram o PT por mais de 20 anos. E faz isso para contrapor o que descreve como uma tentativa de alguns de culpar o governo Bolsonaro pela situação atual do país. A fonte rejeita essa ideia, né? Reforçando a tese principal dela, de que os problemas estruturais que ela descreve seriam resultado de um processo bem mais longo que começou lá em 2002 com as escolhas dos governos de esquerda. Mencionar os eleitores serve para sublinhar essa continuidade e a responsabilidade de longo prazo que a fonte atribui a essas gestões. Então a gente chega no cenário atual, ou pelo menos na descrição que a fonte faz dele, como resultado desse processo todo. Como é que o texto resume essa situação? Olha, o resumo é bem sombrio na perspectiva da fonte. Fala num Estado inchado que acaba sufocando a iniciativa privada e numa classe média sangrando, pagando a conta desse modelo. Aponta para a persistência do que chama de populismo, que continuaria conseguindo votos com promessas que não cumprirão, sabe? Alimentando um ciclo onde o povo vai esquecendo e votando sempre nos mesmos. É nesse ponto que eles usam a metáfora do Estado como um parasita. Essa metáfora do Estado parasita, nossa, é bem forte. Como é que o texto desenvolve isso? O que alimentaria esse suposto parasita? Estilada na sociedade, que ensina as pessoas a se vitimizarem em vez de buscarem as próprias soluções e que sobrevive da ignorância alimentada por narrativas falsas. Ou seja, a fonte sugere que esse tamanho todo do Estado e a falta de resultados positivos se sustentam por manipulação emocional e desinformação, segundo essa visão.
Alega ainda que esse Estado engorda com o silêncio de quem deveria simplesmente reagir. É uma imagem forte para resumir toda a crítica à expansão estatal, à cultura de dependência e à dinâmica social que o texto vê como disfuncional. Essa ideia de ciclo que se repete, sabe? De erros que não são corrigidos, parece ser bem central para a conclusão da fonte. Com certeza. A análise lamenta que o Brasil não fracassou por falta de ideias, mas sim por continuar insistindo nas piores. Sugere que as soluções estariam aí, mas são ignoradas para manter um modelo que, na ótica do texto, já se provou falho. E o trecho termina com um alerta, quase uma profecia, dizendo que quem estuda a história do Brasil sabe: os inimigos da liberdade sempre chegam sorrindo e prometendo tudo, mas quando chegam ao poder, eles fecham a porta e trancam por dentro. É uma conclusão que reforça essa ideia de um padrão histórico perigoso, né? Associando as políticas criticadas a uma ameaça até para a liberdade. A análise claramente defende que os erros vão se acumulando porque, segundo ela, falta aprender com eles e, principalmente, falta responsabilização. A frase, enquanto isso, a conta só cresce e ninguém nunca é responsabilizado, a culpa sempre é dos outros, resume bem essa crítica final. Certo, então, se a gente fosse resumir a essência do que a gente viu hoje, o que temos, seguindo estritamente a visão que está nos trechos de PT aos 30 anos de erros do Brasil, o que emerge é uma narrativa bem clara. Começa descrevendo uma super oportunidade para o Brasil lá no início dos anos 2000, uma chance que teria sido jogada fora. No lugar dela, a fonte argumenta que escolheram um atalho, priorizar o crescimento do Estado, o gasto público, em vez de reformas estruturais. E essa escolha, segundo o material, teria levado a décadas de consequências negativas: endividamento, problemas na educação, na segurança e a consolidação de um ciclo populista. Um ciclo que, para a fonte, continua por causa do controle de narrativas e da falta de responsabilização dos governantes criticados. É fundamental repetir, né? Essa foi a exploração da lógica interna e dos argumentos que estão no material que a gente acessou. Exatamente. E se a gente fosse pegar os pontos centrais mesmo, os pilares dessa argumentação específica que a fonte monta, talvez desse para destacar dois elementos que aparecem sempre. Primeiro, uma ênfase muito grande na necessidade de olhar para o passado para entender o presente, algo que a própria fonte lamenta que não acontece muito. Quase ninguém quer estudar 30 anos de história para entender o que deu errado, é quase um chamado para análise histórica como ferramenta de diagnóstico, né? E segundo, a crítica constante à falta de accountability, né? A ausência de responsabilização pelos resultados que eles descrevem como negativos. A ideia de que a conta só cresce e ninguém nunca é responsabilizado está em toda a análise. Então, a perspectiva do material funciona como um argumento bem amarrado sobre como um conjunto específico de decisões políticas ao longo de muito tempo teria moldado negativamente o caminho do país. Isso, claro, sempre segundo a ótica do autor. Para fechar e deixar um ponto para quem nos ouve refletir, partindo só da visão de mundo e das críticas que essa fonte apresentou hoje. Se o texto aponta problemas graves na expansão do Estado e no que ele chama de vício em benefícios estatais, o que seria, então, dentro dessa mesma lógica, indispensável para cultivar a iniciativa individual e a responsabilidade fiscal na sociedade? É uma questão que sai direto das preocupações que o material levantou, né? Convida a gente a pensar em soluções que fariam sentido dentro do diagnóstico crítico que a gente acabou de explorar aqui.